Estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5, vemos que o Senhor Jesus, no versículo 1, sobe a um monte e, assentando-se, aproximam-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dando início ao sermão mais conhecido e famoso, como o Sermão da Montanha. Ele começa do capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, versículo 29 do Evangelho de Mateus. Esse sermão estabelece ensinos acerca do reino de Deus e mostra como a lei deve ser cumprida realmente, pois os fariseus e religiosos da época tinham transformado a lei de Deus em regras fúteis e davam mais valor às tradições humanas do que para a palavra de Deus. Jesus, ele começa o sermão no versículo 3 e vai até o versículo 12, falando a respeito de 8 bem-aventuranças e seus privilégios que somente os bem-aventurados alcançarão. Queria junto com você analisar essas 8 bem-aventuranças. A primeira é: bem-aventurado os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente e nem pobre espiritualmente, mas ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. A segunda bem-aventurança é: bem-aventurado os que choram. Essa bem-aventurança representa o choro que não é por motivos pessoais, mas produzido pelos próprios pecados e pelo pecado dos outros. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados mansos. Ser manso é não ser dominado pela ira, pelo ego ou pelo poder humano, pois os mansos conseguem discernir que sua luta não é contra pessoas, mas sim contra poderes das trevas. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa bem-aventurança são aqueles que renunciam à justiça própria. Esses serão justificados pelo Senhor. A quinta bem-aventurança é: bem-aventurado os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que estão sensíveis diante da miséria e da necessidade do próximo. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração. Aqueles que possuem um coração limpo, que não tem mágoa, ódio, ressentimento e amargura, esses verão a Deus. A sétima bem-aventurança é: bem-aventurado os pacificadores. Essa bem-aventurança representa pessoas pacíficas, que lutam pela paz e que conseguem ser pacientes diante das dificuldades. E a oitava bem-aventurança é: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Esses são todos aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus e da sua palavra, mas em meio a essa perseguição devemos nos alegrar por sofrer pelo Senhor Jesus. As bem-aventuranças mostram o caráter do discípulo de Jesus. Você é uma pessoa bem-aventurada? Ou qual bem-aventurança você precisa na sua vida? Ore ao Senhor e peça a Ele que o caráter dele seja o seu e que as bem-aventuranças estejam presentes na sua vida. Amém?